Vamos abrir hoje 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, de 1 a 4, nosso texto dessa manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por textos preciosos como esse, que nos instruem a como viver nessa terra e nessa pequena expressão do Teu reino que nós chamamos de igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou Pedro a escrever essas palavras e pedimos que o Teu Santo Espírito também ilumine as nossas mentes para entendermos o que elas significam para nós. Em nome de Jesus. Amém. O que um bom líder faz? As eleições estão chegando aí, né? Não vai ter nem a Copa para distrair a gente antes delas dessa vez. Vai ser só depois da Copa do Mundo. E aí, o que faz você pensar que alguém vai ser uma boa ou um bom deputado, senador, governador, presidente? O que é que faz você pensar isso? Espera aí, pastor, deixa eu pensar o que é que meu candidato vai fazer. Sério, não precisa nem... Vamos deixar esse negócio de eleição de lado. O que um bom líder costuma fazer para que nós o reconheçamos como um bom líder? Muitos dizem que um bom líder é aquele que tem conhecimento e prática apurado. Ele precisa ser um especialista naquilo que ele trabalha, para ele liderar outros nessa tarefa, com autoridade. Outros acham que um bom líder é alguém que é visionário, alguém que sempre está fazendo planos e vendo muito à frente do seu tempo para poder buscar inovações, para poder resolver problemas, alguém que consegue também motivar outras pessoas a abraçarem sua visão, seu projeto. E ainda vai ter outro grupo de pessoas que diz que um bom líder mesmo é aquele que sabe gerir pessoas, porque o mais difícil de tudo é gerir pessoas. Mais do que um especialista, mais do que alguém que saiba as minúcias das tarefas, é alguém que saiba lidar com gente. Alguém que seja carismático, por exemplo, alguém que consiga inspirar confiança nas pessoas. De fato, essas coisas são importantes quando falamos de líderes terrenos. Um líder dessa terra geralmente faz essas coisas. Um bom líder dessa terra geralmente faz mais de uma dessas coisas. Mas e quando o grupo a ser liderado não é dessa terra? O que é que um bom líder faz para liderá-lo? É isso que nós veremos hoje. Em resumo, nós veremos hoje que nós devemos ter entre nós presbíteros que pastoreiem a igreja em semelhança a Cristo. Devemos ter entre nós presbíteros que pastoreiem a igreja em semelhança a Cristo. Vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que a principal tarefa dos presbíteros é pastorear o rebanho de Deus. Nós estamos quase terminando o estudo da carta de Pedro, a primeira carta dele. E como nós fomos abençoados por ela? Pedro encorajou aqueles irmãos da dispersão e nós também a lembrarmos que por causa do Senhor nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos de uma pátria superior, uma pátria celestial.
E nós temos uma terra que nos aguarda. Por isso nós devemos nos portar, ele disse, como cidadãos dos céus, aqui e agora, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a dificuldades do mundo. Lembrando que a nossa terra não é essa aqui. A nossa terra é celestial. E semana passada nós vimos Pedro fazer uma espécie de resumo da sua carta, com mais uma palavra de ânimo para aquele povo, para aquela igreja. E ele disse que porque eles eram chamados pelo nome de Cristo, eles podiam se alegrar, confiar em Deus e continuar a praticar o bem, mesmo em meio às provações. As provações fariam aquela igreja ser purificada pelo Senhor. Eles deviam continuar a fazer o bem. Eles deviam continuar a se alegrar, mesmo em tempos difíceis que eles viviam. E hoje Pedro ele começa a dar, então, instruções finais para aquela igreja. Ele começa a instruir os irmãos para que eles se mantivessem firmes nesse propósito. Continuem a fazer o bem, mesmo perseguidos. Continuem. Lembre-se de que há uma pátria celestial para vocês. E ele começa essas instruções finais pelos líderes da igreja. Porque esses líderes eram eles que iriam conduzir o povo de Deus nessa dura tarefa de perseverar na fé aqui. Veja de novo o verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pedro faz um pedido específico aos presbíteros da igreja. Os presbíteros, termo grego para anciãos, são homens chamados por Deus, escolhidos pelo povo também para liderá-lo. Essa não foi uma inovação da igreja primitiva, muito menos da igreja reformada. Desde o início da história de Israel, Deus levantou homens para liderarem o seu povo. Esses homens, em conjunto, eles conduziam o povo em obediência ao Senhor. Só que antes, esses homens eles costumavam se tornar anciãos do povo por serem mais velhos. Agora, na nova aliança, eles desempenham esse papel, esse ofício, não necessariamente por serem mais velhos, mas por serem mais maduros na fé. E Pedro, ele se identifica como um deles, você viu? Ele fala, eu, presbítero, como eles. Mas Pedro não era apóstolo? Como assim? Também, Pedro também era apóstolo, só que os apóstolos eram apenas os 12 e Paulo. Aqueles que caminharam com Jesus na terra, exceto Paulo, e que foram comissionados diretamente por Jesus, para serem os seus apóstolos, para estabelecerem a igreja da nova aliança, para promoverem também a escrita do Novo Testamento. Só que os apóstolos, eles iriam morrer um dia. Eles iriam passar. E agora? Depois que eles morressem, quem iria liderar a igreja? Os presbíteros. Os presbíteros iriam continuar esse trabalho de liderança. O próprio Paulo, ele já nas suas viagens missionárias, toda vez que ele deixava uma igreja, ele não deixava sem antes promover uma eleição de presbíteros. Vocês vão tomar conta agora desse trabalho, agora que eu já vou para outro lugar. Mas mesmo os apóstolos, eles eram presbíteros também, eles acumulavam essas duas funções. É por isso que Pedro diz, eu sou presbítero como eles. Veja como é mentira a ideia romana de que Pedro era um bispo, um presbítero superior aos outros. Não, o próprio Pedro desmente isso no texto. Eu sou presbítero igualzinho a eles. Pedro já estava em Roma. Pedro já era o chamado bispo de Roma, que muita gente fala. Ele era um dos bispos. Roma tinha vários bispos. Outro termo para presbíteros. Mas ele não era superior aos outros. Ele era mais um deles. E mais, Pedro se identifica não só como presbítero, mas como testemunha dos sofrimentos de Cristo. E no caso de Pedro, ser testemunha envolvia duas coisas. A primeira delas é que Pedro viu com seus olhos todo o sofrimento de Jesus. Ele viu Jesus angustiado no Getsêmani, sofrendo a ponto de morrer. Ele acompanhou quando Jesus foi preso como um malfeitor nesse mesmo jardim.
Ele viu o julgamento de Araque, que na casa do sumo sacerdote, no qual eles acusaram falsamente Jesus e depois condenaram Jesus, sem provas. E ele provavelmente viu, ainda que de longe, o seu Senhor sendo pregado no madeiro e sofrendo a ira de Deus para salvar o seu povo. Pedro viu o sofrimento de Cristo. Mas, em segundo lugar, Pedro é testemunha disso porque ele passou a testemunhar disso. Ele não só viu, mas ele começou a contar para as pessoas o que ele tinha visto. Ele testemunhou isso aos outros, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Você lembra? Pedro foi o primeiro a falar aos gentios, comissionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Testemunhou disso. Ele obedeceu o mandamento que Jesus o deu, de ser uma testemunha onde quer que ele fosse, do Senhor Jesus. E assim como ele, todos os cristãos, todos nós, somos testemunhas dos sofrimentos de Cristo. E é isso que faz Pedro ter certeza de que ele não só era testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas veja a continuação do verso 1. Ele diz, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Se você crê em Jesus, se você testemunha de Jesus para as pessoas, isso só pode acontecer porque o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, pode ter certeza que você também vai ser coparticipante da glória que há de ser revelada. Era essa a confiança que Pedro tinha. Não era o que ele fez. A gente viu, Pedro é um dos personagens bíblicos que mais tem os seus erros retratados. Pedro era alguém impulsivo. Ele errava pelo excesso, digamos assim. Queria ser o primeiro. A gente viu hoje, pulou na água para ver Jesus. É só fazer o barco voltar, Pedro. Não, tem que pular na água. Pedro era assim. Pedro não confiava em si mesmo, Pedro confiava no seu Salvador. E confiado nisso é que Pedro diz, com convicção aos presbíteros daquela igreja, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Certeza de que quando Pedro escreveu isso, ele lembrava daquela cena. Daquele encontro que eles tiveram com Jesus na praia, eles foram comer juntos, e Jesus foi lá só para restaurar Pedro. Não é maravilhoso pensar nisso? E depois que eles comeram, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E quando Pedro respondeu que sim as 3 vezes, ele disse, então pastorei as minhas ovelhas. Então pastorei as minhas ovelhas. Você viu que Jesus falou, então não me negue nunca mais? Então para de ser impulsivo. Então vai ver lá, para você não cortar a orelha de ninguém nunca mais, hein, Pedro? Então pastorei as minhas ovelhas. Essa era a tarefa de Pedro, como líder da igreja do Senhor. Pedro já estava restaurado ali. Pastorei as minhas ovelhas. Ele lembrou disso, por isso que a primeira coisa que ele fala para os presbíteros é, pastoreiem as ovelhas do Senhor, que há entre vocês. As ovelhas, elas não eram de Pedro, as ovelhas não eram daqueles presbíteros, as ovelhas eram de Jesus. Essas ovelhas aqui são de Jesus, não são nossas, são de Jesus. E aqueles presbíteros, eles deviam pastorear as que estavam entre eles. Sabe como é que um pastor, ele pastoreava as suas ovelhas? Primeiro, alimentando as suas ovelhas. O pastor levava as ovelhas para um bom pasto, mostrava para elas onde tinha grama verdinha, boa para comer, e água limpa. Pode comer, ovelha. Está tranquilo aqui. Segundo, protegendo as suas ovelhas. O pastor ele ficava alerta a qualquer perigo que ameaçasse de morte as suas ovelhas. Fosse um barranco, ou mesmo feras que viessem atacá-las. Terceiro, cuidando das suas ovelhas. O pastor ele tratava as feridas daquelas ovelhas que se machucavam. O pastor ajudava aquelas ovelhas que precisavam de suporte quando os obstáculos eram grandes. E o pastor, às vezes, também trazia de volta com um cajado firme aquelas ovelhas que estavam se perdendo no meio do caminho.
exatamente isso que Cristo espera dos presbíteros da sua igreja. Que eles pastoreiem o seu rebanho. Eu pergunto a vocês, irmãos presbíteros, nós temos feito isso com fidelidade ao Senhor? Nós temos pastoreado as nossas ovelhas, que não são nossas em primeiro lugar, com fidelidade ao Senhor? E nós, ovelhas, será que nós temos nos deixado ser pastoreados? Ou nós temos preferido a superficialidade, talvez até o anonimato no meio da igreja? Nós, presbíteros, irmãos, nós estamos aqui para alimentar vocês com a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para entreter vocês. Nós não estamos aqui para falar aquilo que vocês necessariamente queiram ouvir. Nós estamos aqui para alimentar vocês. Nós temos a obrigação de alimentar vocês com a palavra do Senhor. E algumas vezes o alimento vai ser amargo mesmo. Vai ter um gosto amargo na boca, mas vai fazer bem para a saúde de vocês. É isso que nós devemos esperar de um pregador da palavra, meus irmãos. Não é eloquência. Não é alguém que tem habilidade com as palavras. Não é um sermão super elaborado. Não é alguém que seja carismático e que nos anime. Não. É alimento sólido da palavra de Deus. Isso é que a gente deve esperar. Alimento. E nós, presbíteros, também estamos aqui para proteger vocês de ataques internos e externos. Mesmo a contragosto de alguns, nós vamos botar os lobos para correr. Mesmo que eles pareçam ovelhinhas bonitinhas, nós vamos botar eles para correr. E nós vamos dizer, quando for preciso também, ovelha, não vá para aí. Não vá para aí, é perigoso esse caminho que você está tomando. Volte. Além disso, nós estamos aqui, presbíteros, nós estamos aqui para cuidar de vocês. Quando você estiver ferido, venha até nós. Não venha como a última opção que você tem. Venha logo, antes que a ferida infeccione. Nós queremos ir junto com vocês ao médico dos médicos. Pela palavra, pela oração, pela comunhão. Quando você estiver se sentindo fraco, não tenha medo de dizer para a gente. A gente não vai ficar escandalizado com isso. A gente vai caminhar ao seu lado para te dar apoio nos obstáculos da vida. E não ache ruim também se a gente precisar usar o cajado com você, para te trazer de volta. É melhor isso do que você cair no barranco. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, na tarefa de pastorear vocês. E que bom que Ele faz isso com a sua palavra. Ele mesmo nos dá instruções de quais são as motivações que nós temos que ter para pastorear vocês. Veja o segundo ponto. Os presbíteros devem pastorear o rebanho motivados pela obediência a Deus. Vamos ver o verso 2 de novo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Um detalhe que não aparece na nossa tradução é como é essa palavra rebanho no original. É bem legal. Ela aparece no diminutivo. É o mesmo termo que Jesus usa em Lucas 12:32, quando ele diz assim, não temais ao pequenino rebanho. Esse pequenino ficou implícito aqui. E o Kistemacher, que é o comentarista, ele diz que é um termo carinhoso para se referir a um rebanho. Como se fosse rebanhinho. É um termo carinhoso que significa o rebanho precioso de Deus. Deus ama o seu pequeno rebanho. Deus se importa com tudo que diz respeito ao seu pequeno rebanho. É por isso que ele traz aqui as motivações certas para que os presbíteros pastoreassem o rebanho de Deus. Ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus como Deus quer. Como Deus quer. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer.
Os presbíteros, eles não devem pastorear a igreja como se isso fosse um fardo, como se isso fosse uma obrigação. Agora já assumi esse cargo, né? Agora eu vou ter que fazer, né? Infelizmente, não tem quem faça, eu faço. Não. Eles também não devem cuidar das ovelhas só quando eles se sentirem constrangidos a isso. E aí, presbítero, não vai fazer nada, não? Não, não por constrangimento, não. Eles não devem esperar uma determinada situação que exige, olha, agora só o presbítero mesmo, né? Não. Eles têm que ser espontâneos na sua tarefa. Isso tem que ser natural para eles. Eles têm que querer fazer isso. Não precisa ninguém ficar pedindo, porque Deus já o chamou para isso. Eles simplesmente obedecem ao chamado de Deus, capacitados pelos dons do Espírito Santo, que o próprio Deus os deu para cumprir essa tarefa. Além disso, Pedro diz que os presbíteros também não devem pastorear por sorte da ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, sempre houve e sempre haverá homens infiltrados na igreja, que lideram a igreja, que veem na liderança da igreja uma oportunidade de enriquecer às custas dos outros. Sempre houve, queridos. Ezequiel 34, vamos lá para o Antigo Testamento. É isso que acontece em Ezequiel 34. Pastores que não pastoreavam o rebanho de Deus, pastoreavam a si mesmos, o seu próprio estômago. Comendo do bom e do melhor, se vestindo do bom e do melhor, às custas das suas ovelhas. Ovelhas maltratadas, pobres, famintas, e os pastores lá no bem bom. Então não pense que é um privilégio nosso, não. Esses homens sempre vão existir. Filipenses 3, a mesma coisa, Filipenses 3, 8, 19. Paulo diz que esses homens, eles são inimigos da cruz de Cristo e que eles têm como seu Deus o seu próprio estômago. Quer comer bem. Mas só porque esses homens existem, queridos, não significa que nós não devamos sustentar aqueles que se dedicam no trabalho do presbiterato, especialmente de tempo integral. Jesus mesmo disse em Lucas 10, 7, o trabalhador é digno do seu salário, quando falava para aqueles que estavam em missão. E Paulo relembra esse ensino em 1 Coríntios 9, 14, quando ele diz que o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Em 1 Timóteo 5, 17, ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Nós devemos sustentar os nossos pastores. O ponto aqui de Pedro não é esse, o ponto aqui é que um pastor não deve buscar no ofício do presbiterato, não deve buscar o ofício do presbiterato com base no dinheiro, para ganhar dinheiro. Ele não deve buscar no amor ao dinheiro e no presbiterato uma oportunidade de ganhar dinheiro, de enriquecer às custas dos outros, não. Ele tem que buscar o presbiterato de boa vontade. O presbiterato não é uma carreira, é um chamado do Senhor. E o que Pedro deixa claro aqui é que, nesse verso aqui, homens que buscam servir nessa excelente obra que é o presbiterato, fazem por obediência a Deus, não fazem nem por pressão de homens e nem para ter status ou riqueza. Infelizmente, muitas igrejas elas se esquecem disso quando escolhem seus presbíteros. Vários deles são escolhidos, por exemplo, porque são populares, ou então porque são ricos, ou então porque são influentes na sociedade, são bem-sucedidos nas suas empresas, como se isso bastasse para servir bem no povo de Deus. Sabe o que é pior? Os homens aceitam as indicações. Isso é que é pior. Porque se eles fossem maduros o suficiente, eles falam, não estou pronto não para isso. Eles aceitam as indicações. E alguns deles aceitam ou por constrangimento, né? Não vou deixar o pessoal na mão, né? E outros ainda aceitam para ter projeção na igreja. Isso é um erro grave, queridos. Vai fazer muito mal para qualquer igreja que tome esses parâmetros mundanos para a sua liderança.
Por isso, quando nós formos eleger presbíteros, e os diáconos também, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, observar os padrões bíblicos, a lista de requisitos bíblicos que nós temos que seguir para eleger esses homens. Está lá, 1 Timóteo 3, Tito 1. E nós temos que ver também homens que sejam vocacionados para essa tarefa. Como saber que alguém é vocacionado por presbiterato? Bom, um bom indicador é ver aqueles que já fazem as tarefas de um presbítero, sem ter o título. Aqueles que já pastoreiam o povo de Deus, mesmo sem ter a obrigação de fazer isso. Esses homens, eles simplesmente obedecem a Deus, o seu chamado, os seus dons já os levam a querer fazer isso. Pastorear o povo de Deus, para o benefício da igreja. E aí, quando você observa esses homens, naturalmente a igreja vai mais à frente reconhecê-los como seus presbíteros. Eles já faziam isso. Eles só não tinham título, mas já faziam isso. Por isso, você que deseja ser presbítero um dia, eu espero que muitos de vocês desejem isso. Inclusive, venham aos encontros que nós estamos promovendo às quartas-feiras, depois do estudo bíblico. Avalie as motivações pelas quais você quer ser um presbítero. Você quer ser um presbítero porque você ama as ovelhas do Senhor? Porque você ama o Supremo Pastor e você se sente vocacionado para isso? Ou é porque você quer status? Ou é porque você acha que na carreira, o máximo que você pode alcançar na carreira do oficialato da igreja é o presbiterato? Não, isso não é bíblico. Você que deseja ser um pastor, por que você quer ser um pastor? É para ganhar dinheiro lendo a Bíblia? Não faça isso. Se for por isso, desista agora. Presbiterato e pastorado não são brincadeira. Todos nós vamos ser cobrados por aquilo que fizermos no serviço ao Senhor, especialmente os líderes da igreja. Aqueles que lideram o povo de Deus pelas motivações erradas, eles estão em sérios apuros com o Senhor. Pode ter certeza disso. O próprio Jesus diz em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito se confia, muito mais se pedirá. É sério isso. E olha o que é exigido de Jesus para os seus presbíteros, já mostra o tamanho da tarefa. Isso está no nosso terceiro ponto. Os presbíteros devem pastorear o rebanho, espelhando Cristo para ele. Vamos ler os versos 3 e 4. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Depois de falar as motivações corretas pelas quais os presbíteros devem fazer a sua tarefa, agora Pedro ele fala o modo como eles devem pastorear o rebanho de Deus. Ele diz, não pastoreiem como dominadores dos que vos foram confiados. Interessante que essa palavra confiados aí é literalmente lotes. Naquele tempo a igreja era dividida em lotes. Então tinha a igreja de Éfeso, tinha os lotes, lote tal, lote tal, lote tal. Como se fossem seções, distritos, onde as pessoas moravam e se reuniam nas casas. E cada lote de irmãos era confiado a alguns presbíteros. Parecido com a ideia que nós temos hoje de igreja local. Esse lote de irmãos aqui foi nos confiado pelo Senhor. Por isso não é de qualquer modo que os presbíteros eles devem pastorear o rebanho. Pedro deixa claro, não hajam como dominadores do povo de Deus, do rebanho de Deus. Literalmente, não hajam como se vocês fossem senhores sobre os seus lotes. Vocês não são senhores dos seus lotes. Infelizmente, muitos pastores hoje agem como senhores dos seus lotes. Dominadores do povo de Deus. Eles parecem aqueles... Você vai lembrar da sua aula de história e crianças, eu acho que vocês estão vendo, senhores feudais. No Brasil, senhores de engenho. Tudo passa por ele. Ele tem que mandar em tudo. Tudo tem que passar pelo crivo do pastor. Com quem eu vou me casar,
onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, o que eu tenho que vestir. Eu tenho que perguntar, pastor, e aí, pastor? Preto ou branco hoje? Sabe por que esses homens fazem isso? Para ter as ovelhas presas a eles. Para ter essas pessoas dependentes deles para tudo. Isso não é o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Os presbíteros, eles não são donos da igreja, e muito menos da vida das pessoas, não. Eles são servos dos seus irmãos por meio de pastoreá-los. É por isso que Pedro diz, não sejam dominadores, mas sejam modelos do rebanho. Com certeza Pedro se lembrava aqui das palavras do Senhor Jesus, o Supremo Pastor, quando ele disse para os seus apóstolos, para o próprio Pedro, em Mateus 20, 25 a 28, ele diz, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os presbíteros, queridos, eles devem ser nada mais, nada menos do que espelhos de Cristo para o rebanho dele. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Nenhum de nós é perfeito e nunca será aqui nessa terra. Isso não significa que os presbíteros sejam inerrantes nos seus julgamentos, nos seus ensinos, que eles não pequem. Mas isso significa que quando eles pecarem, quando eles errarem, ao serem confrontados, qualquer um de vocês, eles vão reconhecer isso, vão se arrepender. Vão reconhecer seus erros, vão buscar mostrar como vive um cristão de fato. Pastores fiéis sabem que o rebanho não é deles. Pastores fiéis sabem que a autoridade que eles têm não é primariamente deles, foi delegada a eles. Pastores fiéis sabem que a glória do seu trabalho bem feito não é deles, é do Supremo Pastor. Mas há um encorajamento para os pastores fiéis, e é o verso 4. Quando o Supremo Pastor aparecer, eles receberão a inacessível coroa da glória. Quando os soldados romanos eles venciam as guerras naquele tempo, eles recebiam como homenagem uma coroa de louros, o símbolo greco-romano para vitória naquele tempo. Mas essa coroa, ela logo se desvanecia, folhas murcham, folhas se vão, assim como as glórias desse mundo. Mas o que o Supremo Pastor promete a todo aquele que lhe for fiel, e não só os presbíteros, tá? Todos nós, que nos mantivermos firmes nas tarefas que o Senhor mesmo nos dá a fazer. O que Ele promete para nós é uma coroa de glória que durará eternamente, inacessível. Não passa, não murcha, dura para sempre. A glória do Senhor mesmo é refletida em nós. Ele promete isso à sua igreja em Apocalipse 2:10, ele diz, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ao mesmo tempo, aqueles que não forem fiéis na sua tarefa, especialmente os presbíteros, eles vão dar contas ao Senhor do que eles fizeram. E olha, receber demais e não entregar nada, está em sérios apuros com o Senhor. Por isso eu quero te encorajar nessa manhã, rebanho do Senhor. O Supremo Pastor vai voltar um dia. Ele vai se manifestar, todos vão ver. Ele vai nos levar para a nossa pátria. Ele vai nos dar uma coroa de glória. Mas sabe, pode ser que você tenha sofrido aqui, nas mãos de dominadores do rebanho. Um falso pastor que te usou, que te humilhou, até mesmo que abusou de você. Deus não vai deixar isso passar. Um dia vai haver justiça. O lobo vai pagar pelo que ele fez. E o grande pastor vai sarar suas feridas e vai te restaurar em glória.
E vocês, irmãos presbíteros, mantenham-se firmes na tarefa que o Senhor confiou a cada um de vocês. Veja que preciosas são as ovelhas que o Senhor nos deu aqui. Cada uma delas. Eu sei, uma tarefa árdua. Vira presbítero, cabelo branco, começa a surgir do nada. Outro dia eu vi 2 aqui. Só tem 32 anos, gente. Mas sabe, não é na força do nosso braço, queridos. É pelo Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer isso. Quando você, presbítero, sair dos holofotes, um dia você vai sair. Quando você parecer mais velho, quando você parecer velho demais para a igreja, quando todo o seu trabalho for esquecido, quando as pessoas não tiverem mais gratidão a você, quando você se sentir um inútil, lembre-se dessa palavra do Senhor. A nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa ainda nos aguarda na glória. O Senhor vai reconhecer o nosso trabalho fiel. Vai nos dar uma coroa maravilhosa pelo nosso trabalho fiel. E diante de tudo isso, queridos, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente? Quem pode ser um bom líder dos peregrinos e guiá-los rumo à sua pátria celestial? Olha, a gente pode até ter um conhecimento bíblico apurado, a gente pode ter uma boa prática no decorrer dos anos, a gente pode ter até bons projetos, motivar as pessoas, a gente pode até saber lidar com gente. Isso é querido de vocês, mas isso não é suficiente para uma tarefa dessas. Não é. Porque bom mesmo só existe um. Jesus é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele conhece cada um de vocês, ovelhas. Ele chama vocês pelo nome. Você já ouviu Jesus chamar pelo seu nome? Se não, ouça hoje. Ouça o Supremo Pastor e venha encontrar descanso para a sua alma. O bom pastor, ele deu sua vida por nós, assim como ele disse que faria. Ele foi à cruz do Calvário e morreu como uma ovelha muda, para receber a ira de Deus no nosso lugar, e nos dar perdão e salvação. Mas o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, está vivo e virá para buscar todos aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, para lhes dar uma coroa de glória. Por isso, pastores amados desse rebanho, sigam firmes na tarefa que o Senhor deu para vocês. Sigam firmes, cada um de vocês. Foi Ele que nos confiou, o Supremo Pastor. E Ele nos pastoreia nessa tarefa. Olhem sempre para Ele. Nós não somos capazes, vocês já perceberam isso? Nós não somos capazes. Mas Ele nos capacita mesmo assim. Clamem pela ajuda dEle. Não deixem de clamar pela ajuda dEle. Digam como João, importa que Ele cresça e eu diminua. Apontem para essas ovelhas onde está o nosso Supremo Pastor. E vocês, ovelhas amadas, olhem para Ele também. Olhem para o nosso pastor. Nós já falhamos com vários de vocês. Nós ainda iremos falhar muitas vezes com vários outros de vocês. Mas o Supremo Pastor nunca falhará com vocês. Nunca falhará. Orem por nós. Lembre-se dos presbíteros dessa igreja nas suas orações. Entreguem as nossas vidas ao bom pastor. Nos apoiem na nossa tarefa de pastorear vocês em fidelidade ao Senhor. Até que um dia, queridos, todos nós, ovelhas espalhadas pelos apriscos dessa terra, nós veremos com os nossos próprios olhos o Supremo Pastor se manifestar em glória. E nesse dia, todos aqueles que ouviram a sua voz, nessa vida, nessa terra, virão descansar aos pés do Supremo Pastor. E aí, nesse dia, haverá só um rebanho e um só pastor. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor divino, o supremo pastor, Senhor Jesus. Aquele que deu a sua vida por nós e nos trouxe para dentro do teu aprisco. Na tua presença, Senhor, nós temos alimento. Na tua presença nós temos descanso para a nossa alma. Na tua presença nós temos conforto e consolo quando nos ferimos, quando nos caímos, nos machucamos. Na tua presença, Senhor, nós temos a proteção e a certeza de que das tuas mãos ninguém nos tira. Senhor, eu peço em especial pelos presbíteros dessa igreja, pastores que foram confiados pelo Senhor para cuidar do teu rebanho. Senhor, que tarefa difícil, mas recompensadora é cuidar do teu rebanho. Capacita cada um desses homens. Capacita-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Nós não podemos fazer sozinhos. Abençoa as tuas ovelhas para que também saibam nos apoiar, que orem por nós, que saibam enxergar no seu meio também futuros presbíteros da sua igreja, que saibam se relacionar bem e saber que é o Senhor que está pastoreando cada uma delas por meio desses presbíteros. Abençoa o teu povo. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor uma vez mais.